Meu pai, que tem 79 anos, perguntou se podia dormir no nosso quarto de hóspedes por 3 noites. Geori olhou direto para mim e disse: absolutamente não. Se vira. Isso foi terça-feira à noite, por volta das 6h40, talvez 6h45. A gente estava na cozinha em Westerville, Ohio, comendo um churrasco numa caixa preta de plástico porque nenhum dos dois tinha vontade de cozinhar. Geori tinha peito de boi, eu tinha frango desfiado. A televisão estava ligada na sala de estar, baixinha, e eu conseguia ouvir um locutor falando sobre construção na estrada I-270. Era uma noite completamente normal. Isso é o que eu lembro mais. Nada parecia o começo de nada. Meu celular tocou enquanto eu enrolava um pedaço de broa de milho. Era meu pai. Oi, querida, ele disse. Você tá ocupada? Meu pai. Walter Bennett vinha perguntando isso para mim há 40 anos, geralmente pouco antes de pedir algo que ele já tinha decidido que era muito incômodo. Não, o que aconteceu? Ele fez um suspiro. Bem, aparentemente meu banheiro lá de cima cansou de estar ligado à casa. Parei de enrolar a broa. O quê? Um cano estourou. Ele explicou que um pessoal de restauro já tinha vindo lá. Cortaram a parede de gesso, levantaram um pouco do chão, e colocaram uns ventiladores gigantes que, segundo meu pai, pareciam que alguém estava tentando decolar um avião pequeno no corredor. A água foi desligada. Possivelmente até sexta. Aí ele ficou em silêncio. Foi quando eu soube o que vinha. Querida, ele disse, seria muito incômodo se eu ficasse com você por uns dias? Pai, só até sexta. Você não precisa pedir assim. Bem, eu sei que as pessoas gostam de privacidade. Você é meu pai. Posso trazer meus próprios toalhas. Eu ri. Por que você ia trazer toalhas? Ah, não sei. Acho que é educação. Do outro lado da cozinha, Geori tinha levantado o olho do telefone. Eu disse, claro que você fica aqui. Vou te pegar. Pai hesitou. Geori não vai reclamar. E antes que eu pudesse responder, Geori gritou forte o suficiente para meu pai ouvir pelo telefone. Vou sim. Olhei para ele. Pai ficou em silêncio. Virei um pouco para o lado. Pai, deixe eu te ligar em 5 minutos. Tá bom. Desliguei. Geori comeu mais um pedaço de peito de boi como se nada estranho tivesse acontecido. Fiquei olhando para ele. O que foi isso? Ele enxugou o molho do dedo. O que você acabou de falar? Seu pai não fica aqui. É. Eu realmente pensei que ele estava brincando. Geori tinha um senso de humor seco, às vezes tão seco que levava 3 minutos para descobrir que ele tinha contado uma piada. Mas a cara dele não estava brincando. Por quê? Ele se encostou no balcão. Porque eu não quero ninguém ficando aqui. Olhei para o corredor. A gente tem um quarto de hóspedes. Eu sei que a gente tem um quarto de hóspedes. Ele precisa dele por 3 noites. Geori suspirou. Não estava com raiva ainda, mas incomodado que eu estava fazendo ele explicar algo que ele achava que deveria ser óbvio. Linda, seu pai acorda às 5h30 da manhã. Ele liga a TV tão alta que Cincinnati consegue ouvir. Ele deixa os remédios dele espalhados por toda a pia do banheiro. E toda vez que um empreiteiro fala que é 3 dias, vira 2 semanas. Só fiquei olhando para ele. Ele completou, e eu trabalho em casa na quinta. Quase me fez rir. Não porque era engraçado, mas porque era tão pequeno. Geori, ele tem 79 anos. Eu sei quantos anos ele tem. Ele não tem água. Tem hotel. Cruzei os braços. Era o mesmo homem cujo aluguel meu pai tinha ajudado a pagar quando Geori perdeu o emprego em 2009. O mesmo homem que tinha ficado no nosso porão gelado no janeiro enquanto meu pai assinava um cheque para uma empresa de aquecimento porque o nosso forno tinha morrido e a gente tinha 2 filhos lá em cima dormindo com suéter. Lembrei ele disso. Geori ficou logo irritado. Ah, aqui vem. Não, não aqui vem não. Estou dizendo que ele nos ajudou e a gente pagou ele de volta. Esse não é o ponto. Então qual é o ponto?
O ponto é família. Gary empurrou o pote vazio. Linda, Walter nos ajudou 20 anos atrás. Isso não quer dizer que ele tem acesso automático a essa casa toda vez que algo acontece. Acesso automático? Como se meu pai tivesse tentando entrar escondido num clube. Ele pediu 3 noites. Eu ouvi. E você tá falando que não? Sim. Esperei. Eu realmente pensei que ele pudesse recuar quando se ouvisse. Ele não recuou. Em vez disso, pegou o telefone dele e disse: absolutamente não. Se vira. Algo mudou em mim naquele momento. Não foi uma mudança dramática. Eu não de repente decidi que meu casamento tinha acabado. Eu não joguei um prato. Eu não gritei. Eu só fiquei muito quieta. Tá bom, eu disse. Gary pareceu aliviado. Isso também me incomodou. Peguei minha bolsa e as chaves. Aonde você vai? Resolver isso. Meu pai morava a uns 15 minutos de distância, em Worthington, numa casinha de tijolos que ele e minha mãe tinham comprado em 1987. Quando entrei na garagem, a porta estava aberta. Ele estava sentado numa cadeira dobrável ao lado de uma mala pequenininha. Tinha uma sacola de supermercado com os remédios dele e artigos de higiene. Ele estava usando uma camisa azul limpa abotoada. Não sei por que aquilo me tocou. Talvez porque ele parecia estar tentando ficar apresentável o suficiente para ser um incômodo. Ele se levantou quando saí do carro. Escuta, ele disse logo. Se Gary não quer companhia, não faz um drama disso, não. Tem um Hampton Inn lá perto do Polaris. Eu já verifiquei. Você já verifiquei? Claro, querida. Você não vai para um hotel. Ele me olhou com uma expressão cautelosa. Gary mudou de ideia? Não. As sobrancelhas do pai subiram. Peguei a mala dele. Ele me seguiu até o Subaru. Então, aonde a gente vai? Para o condomínio. Minha mãe tinha me deixado um condomínio modesto de 2 quartos em Dublin quando ela morreu. Gary vinha me dizendo há anos para vender. Eu nunca vendi. Parte era sentimento, parte teimosia, talvez parte instinto. Dirigi meu pai para lá, o ajudei a se acomodar, aí falei que eu precisava voltar para casa pegar algumas coisas. Gary estava no sofá quando voltei. Ele olhou para minhas mãos vazias. Aonde tá Walter? No condomínio. Sim? Ele balançou a cabeça. Tá bom. Subi as escadas. Arrumei roupas para alguns dias. Aí abri o cofre à prova de fogo que fica no nosso guarda-roupa. Dentro tinha uma pasta grossa com escritura da casa, empréstimo, patrimônio. Peguei ela. Gary apareceu na porta. Por que você tá levando isso? Quero olhar alguns documentos. Ele franziu a testa. Eu preciso disso amanhã de manhã. Para quê? Coisas de banco? Que coisas de banco? Eu explico depois. Ele estendeu a mão para a pasta. Deixa isso aqui. Segurei nela. Algo na voz dele me fez parar. Não era culpa, exatamente. Era urgência. Coloquei a pasta na minha bolsa. Gary ficou me olhando. Você tá sério indo embora por causa disso? Não, eu disse. Tô cuidando do meu pai. É a mesma coisa. Passei por ele. Aquela noite, meu pai dormiu no quarto de hóspedes do condomínio. Eu fiquei acordada no quarto que tinha sido de minha mãe, olhando para o ventilador de teto. Por volta das 2 da manhã, lembro de pensar, será que realmente tô fazendo isso por 3 noites? Não tinha resposta. Às 7h12 da manhã seguinte, meu telefone tocou. Gary. Ignorei. 2 minutos depois, ele ligou de novo. Depois de novo. Quando meu pai e eu terminamos o café da manhã, Gary tinha ligado 43 vezes. 12 mensagens. Me liga. Linda, atende o telefone. Isso não é engraçado. E aí, finalmente, tenho um compromisso no banco às 9 da manhã. Preciso daquela pasta agora. Fiquei olhando para a tela.
Meu pai se serviu de outro copo de café. Tá tudo bem? Passei por todas as 43 ligações. Nenhuma mensagem perguntava onde eu tava. Nenhuma perguntava se meu pai tava confortável. Nenhuma perguntava se eu tava voltando para casa. Olhei para o outro lado da mesa, para meu pai. E pela primeira vez, eu me perguntei exatamente para que Geori precisava daquela pasta. Ouvi a primeira mensagem de voz de Geori enquanto meu pai estava na pia da cozinha passando manteiga no pão torrado. Linda, me liga de volta. Era só isso. A segunda veio 3 minutos depois. Sério, eu preciso daquela pasta. Na quinta mensagem, o tom tinha mudado. Você tá mexendo em algo que você não entende. Tenho um compromisso esta manhã. Abaixei o telefone. Meu pai olhou para os lados. Você quer que eu fique surdo por alguns minutos? O quê? Para você poder ouvir sem eu fingir que não tô ouvindo. Apesar de tudo, ri. Não, fica tranquilo. Ele voltou ao seu pão torrado. O condomínio ainda tinha algumas coisas antigas de minha mãe. Uma tigela de frutas de cerâmica, 2 potes Pyrex dos anos 70, um imã de geladeira desbotado de Marco Island. Meu pai tinha encontrado uma lata de Folgers no armário que provavelmente estava fresca o suficiente para não matar a gente, embora eu não pudesse prometer muito além disso. Meu telefone vibrou de novo. Geori. Deixei ir para a caixa de mensagens. Desta vez ele disse: o compromisso no banco é às 9 da manhã. Preciso da escritura e dos papéis de refinanciamento. Traz de volta agora. Verifiquei o relógio. 8h03. Mandei mensagem para ele: para que é o compromisso? A resposta dele veio quase imediatamente. Patrimônio da casa. Só traz a pasta. Fiquei olhando para essas 2 palavras. Patrimônio da casa. Geori tinha mencionado algo alguns meses atrás sobre procurar por taxas. Era assim que ele tinha expressado. Ele tinha dito que talvez a gente pudesse usar parte do patrimônio da casa de um jeito mais eficiente. Lembrei de ter respondido eficientemente para quê? E Geori tinha dito, nada ainda. Tô só olhando. Aparentemente olhando tinha virado um compromisso às 9 da manhã. Digitei: você tá tentando abrir uma e-lock? 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Aí, me liga. Meu pai tava me olhando agora. O quê? Ele levantou a xícara de café. Geori normalmente liga para você 43 vezes quando ele sente sua falta? Dei um olhar para ele. Ele balançou a cabeça. Acho que não. Virei o telefone com a tela para baixo. Pai, a mamãe guardou cópias da documentação de quando você nos ajudou a comprar a casa? A expressão dele mudou um pouco. Provavelmente. Sua mãe guardava recibos de velas de aniversário. Era verdade. Mãe tinha uma vez trazido uma garantia de uma torradeira 14 anos depois de comprar. Meu pai se sentou. Por quê? Não sei ainda. Ele me estudou por um segundo, aí disse algo que eu apreciei. Tá bom. Sem interrogatório, sem criticar Geori. Só tá bom. Por volta das 8h30, Geori ligou de novo. Dessa vez eu atendi. Finalmente, ele disse. Sem nenhum olá. Geori, por que você tá pegando emprestado contra a casa? Eu não tô pegando emprestado contra a casa. Você acabou de dizer patrimônio. Tô explorando uma linha de crédito. Isso é pegar emprestado contra a casa. Ele respirou fundo. Eu não tenho tempo para jogos de palavra. Eu também não. Eu concordei com isso? Você não precisa concordar comigo ter uma conversa com um banqueiro. Essa não era a minha pergunta. Teve uma pausa. Aí ele disse. Linda, nada tá sendo assinado hoje. Preciso dos documentos pra gente discutir as opções. A gente? Você sabe o que eu quero dizer. Na verdade, eu não sabia. E isso estava começando a me incomodar mais do que eu queria admitir. Para que você tá planejando usar o dinheiro? Outra pausa. Negócio. Que negócio?
Eu explico quando você voltar para casa. Olhei para o outro lado da mesa para meu pai. Ele estava cuidadosamente não me olhando. Geori, que negócio? A voz dele ficou mais dura. Você pode parar de fazer isso pelo telefone? Fazer o quê? Transformar tudo em interrogatório. Era uma tática familiar. Não era sinistro, não era dramático, só era eficaz. Faz 3 perguntas específicas para Geori seguidas e de algum jeito na 4ª pergunta você era irrazoável. Ele disse. Traz a pasta de volta. A gente conversa à noite. Eu não tô voltando essa manhã. Linda, eu te ligo depois. Não piora isso do que já tá. Aí ele desligou. Fiquei ali com o telefone ainda no ouvido. Meu pai comeu um pedaço de pão torrado. Bem, ele disse, aquilo soou bem saudável. Pai. O quê? Eu só falei uma coisa. Passei a maior parte daquela manhã tentando me convencer que tinha uma explicação chata. Talvez Geori tivesse considerando reformas. Talvez consolidar dívida. Talvez ele tivesse alguma ideia de investimento que ele não tinha explicado porque não era final. Depois de 28 anos de casamento você fica muito bom em dar o benefício da dúvida para alguém. Às vezes até demais. Liguei para Raquel Sloan pouco antes das 10. Raquel era uma advogada em Columbus que lidava com assuntos imobiliários e financeiros familiares. Uma amiga do meu escritório tinha recomendado ela anos atrás quando a mãe dela estava lidando com uma disputa de herança. Expliquei o suficiente para Raquel dizer: traz os papéis da casa e qualquer coisa recente das contas conjuntas. Aquela tarde eu estava sentada na frente dela numa sala de conferência perto de Henderson Road com a pasta que Geori queria tanto. Raquel estava nos seus 50 e poucos, prata começando nas têmporas, óculos de leitura baixo no nariz. Ela foi passando por tudo devagar. Sem suspiros, sem pronunciamentos dramáticos. Depois de uns 20 minutos, ela disse: primeiro, deixa a gente tirar uma coisa do caminho. Esperei. Não tem nenhum papel mágico aqui que quer dizer que a casa é secretamente sua e seu marido tem que sair até o jantar. Quase sorri. Bom. Ela levantou o olho. Bom. Eu ficaria desconfiada se tivesse. Raquel balançou a cabeça. Eu já gosto de você. Ela explicou que a casa era propriedade conjugal, mas os registros de compra originais importavam. Quando Geori e eu compramos o lugar em 2001, meus pais tinham contribuído $62.000 para o sinal. Lembrava do dinheiro. Não lembrava da documentação. Raquel lembrava, ou melhor, ela encontrou. Meu pai tinha insistido que a contribuição fosse documentada com clareza, e parte dela parecia rastreável como fundos destinados especificamente para mim. Isso não resolve nada, Raquel disse, mas importa. Aí ela abriu os extratos bancários que eu tinha impresso aquela manhã. Os dedos dela pararam no meio da 2ª página. O que é essa transferência? Olhei mais perto. $8.500. Não sei. Ela apontou mais para baixo. E essa aqui? $12.000. E outra? $17.500. Meu estômago apertou. Tinha mais, nem todas eram enormes, mas o suficiente. Geori tinha me dito meses atrás que estava movendo um pouco de dinheiro para contas com rendimento melhor. Eu acreditei nele porque era o tipo de coisa que Geori fazia. Ele pesquisava taxas. Ele ouvia podcasts de finanças enquanto cortava a grama. Ele adorava me contar quando nossa conta de poupança estava deixando dinheiro na mesa. Raquel me olhou. Você sabe para onde esses fundos foram? Achei que sabia. Isso não é bem a mesma coisa. Não, saiu mais quieto do que eu queria. Não, eu não sei. Pela primeira vez desde terça-feira à noite, parei de estar com raiva. Fiquei com medo. Não era terror, só aquele sentimento frio e desagradável que você tem quando algo familiar de repente tem uma porta fechada nele. De volta no condomínio, meu pai estava assistindo um episódio antigo de Gunsmoke. Ele tirou o som quando eu entrei. Qual é o tamanho? Coloquei minha bolsa. O quê? A coisa que você não sabia. Sentei ao lado dele.
Eu ainda não sei. Ele balançou a cabeça uma vez. Talvez estou fazendo isso ficar maior do que é. Meu pai olhou para a tela da televisão em branco por um momento. Aí ele disse: então descobre qual é o tamanho. Aquela noite eu não consegui dormir. E sem nenhuma razão útil, lembrei de Gary em 1998. Meu pai estava com pneumonia. Minha mãe tinha ligado para a gente durante uma tempestade de gelo porque estava com medo de dirigir. Gary nunca reclamou. Ele dirigiu todo o caminho até Orpington, carregou mantimentos para dentro da casa deles, jogou sal na entrada, e para neve 15 centímetros de neve molhada antes de entrar. Lembro de estar na janela da cozinha da minha mãe olhando para ele. Pensei que tinha escolhido um homem bom. Aquela lembrança doeu mais do que eu esperava. Às 10h47, meu telefone acendeu. Gary, você tem até amanhã para voltar para casa e parar de me envergonhar. Li 2 vezes. Aí apareceu outra mensagem. E não interfere no meu negócio. Senti na cama. Negócio? Até aquele momento, eu não sabia que tinha um. Na manhã seguinte, dirigi de volta para o escritório de Raquel Sloan com 3 anos de declarações de imposto, 2 extratos bancários, e o tipo de dor de cabeça que começa atrás dos seus olhos e faz cada semáforo vermelho parecer pessoal. Eu quase não tinha dormido. A mensagem de Gary não parava de passar na minha cabeça. Não interfere no meu negócio. 28 anos de casamento e aparentemente meu marido tinha um negócio importante o suficiente para pegar emprestado contra nossa casa, mas não importante o suficiente para mencionar no jantar. Raquel me olhou uma vez e disse: café, por favor. Ela me entregou um copo de papel que tinha gosto de ter sido feito durante a administração Clinton, mas naquele ponto eu teria bebido fluido de radiador se tivesse cafeína. A gente começou com as transferências. Raquel me fez puxar tudo que eu podia acessar legalmente das nossas contas conjuntas. Tinha mais do que eu tinha notado no dia anterior. 8.000 aqui, 12 ali, 5, 17. Alguns valores menores que pareciam inofensivos por si mesmos. Quando Raquel somou tudo junto, o total chegou perto de $90.000. Olhei para o número. 90, aproximadamente. Isso não pode estar certo. Raquel virou o laptop para mim. Tá certo. Me recostei na cadeira. Por talvez 10 segundos eu não falei nada. Aí minha mente foi para um lugar feio. Outra mulher. Odiei que fosse para ali, mas foi. Um apartamento separado, viagens, presentes, alguém mais jovem que achava as histórias de Gary sobre taxas de juros encantadoras. Raquel deve ter visto na minha cara. Não pula para frente. Não tô. Tá sim. Eu sei. Esfreguei minha testa. A coisa estranha é que por aqueles poucos minutos eu quase queria que fosse um caso. Não realmente, mas um caso tinha uma forma que eu entendia. Seria horrível, mas simples. Em vez disso, o que a gente encontrou era tão ridículo que eu realmente ri. Raquel abriu um registro de pagamento ligado a uma LLC, Foundry Social Holdings. Franzi a testa. O que é isso? Ela procurou através dos documentos. Um pacote promocional apareceu. A capa mostrava 2 homens em camisetas de golfe rindo ao lado de uma quadra de pickleball coberta com bebidas cor de âmbar nas mãos. Embaixo dizia: The Foundry Social. Jogue, conecte, pertença. Olhei para isso. Raquel rolou. Quadras de pickleball cobertas, armários de uísque privados, serviço de restaurante, associações corporativas, espaço para eventos, oportunidades de expansão. Olhei para ela. Ele colocou $90.000 em pickleball. Raquel continuou rolando. Tecnicamente, pickleball e bourbon. Me recostei. Bem, graças a Deus. Por um segundo, achei que ele tinha perdido a cabeça. Raquel tentou não sorrir. Ela falhou. A risada ajudou por uns 5 segundos. Aí olhei de volta para os números. $90.000? Sim. Sem me contar. Parece que ele te contou que algum dinheiro tinha sido movido para investimentos. Isso não é a mesma coisa. Eu conhecia o nome Doug Keller.
Geoffrey tinha trabalhado com ele anos atrás. Doug era um desses homens que sempre tinha uma ideia nova. Autoarmazenamento, bebidas artesanais, uma franquia de restaurante que nunca saiu do jeito. Uns anos atrás era simuladores de golfe. Agora, aparentemente, o futuro da América dependia de pickleball e armários de uísque personalizados. Quanto mais Raquel me mostrava, menos engraçado ficava. Geoffrey não tinha feito uma transferência impulsiva. Ele tinha estado alimentando dinheiro nesse projeto por quase um ano. Lentamente o suficiente que eu não tinha visto o quadro inteiro. Isso me incomodou porque significava que ele tinha tido muitas chances de me contar. Ele só não tinha. Raquel clicou para abrir uma corrente de e-mails. Aqui. Olha, esse é do seu marido para o Doug. Li, a maioria era linguagem de negócio que eu mal me importava. Aí vi uma linha. Linda não realmente lida com o lado de investimento. Ela confia em mim nisso. Li de novo. Senti algo mais quente que raiva. Não porque era tecnicamente uma mentira. Porque reescrevi a mim. Eu tinha lidado com quase cada detalhe financeiro chato da nossa vida por 28 anos. Impostos de propriedade, seguro, mensalidades da faculdade, contas de utilidade, a hipoteca durante a demissão de Geoffrey, a vez que Ryan precisou de trabalho dentário de emergência no mesmo mês que nossa transmissão morreu. Eu sabia o que entrava. Eu sabia o que saía. Eu sabia quais contas podiam esperar 3 dias e quais não podiam. E em algum lugar no caminho Geoffrey tinha começado a contar para as pessoas que eu era só a esposa que confiava nele nisso. Raquel disse quieto. Você tá bem? Não. Aquela era a verdade. Meu telefone tocou. Geoffrey. Quase deixei ir. Aí atendi. Oi? Ele soava aliviado. Finalmente. Era aquela palavra de novo. Não oi, não como você tá. Finalmente. Eu falei, me conta sobre o fundo social. Silêncio. Aí. Quem ninguém teve que contar. O dinheiro contou. Ele respirou fundo. Linda, escuta. Eu sou. É legítimo. Eu não falei que não era. Doug tá trabalhando nisso há 2 anos. Os números são bons. A localização é forte. Pickleball tá explodindo. Aquela sentença teria sido engraçada em circunstâncias diferentes. Ele continuou. O dinheiro não desapareceu. Tá investido. Você usou economias conjuntas. Eu investi economias conjuntas. Sem me perguntar. Eu te contei que tava movendo dinheiro. Você me contou que tava movendo dinheiro para contas com rendimento mais alto. Era parte disso. Não, Geoffrey. Era uma sentença que você usou porque sabia que eu ia parar de perguntar. Ele ficou quieto. Aí ele disse algo que quase me amoleceu. Eu tava tentando construir algo para a gente. Fechei os olhos. Pronto. Era aí. O Geoffrey que eu entendia. Por anos ele tinha reclamado de trabalhar para outras pessoas. Ele tinha 55 anos agora. Homens mais jovens estavam sendo promovidos ao redor dele. Ele tinha começado a falar mais sobre aposentadoria, mais sobre querer uma coisa que fosse dele. Por um momento eu conseguia ouvir medo por baixo de toda a sua confiança. Não era maldade. Era medo. E odiei isso porque fazia tudo mais difícil. Ele disse. Se isso funcionar, a gente não passa os próximos 15 anos se preocupando se nossos 401ks são o suficiente. Eu falei. Então por que você não me contou? Porque você teria dito não. Aquela resposta veio rápido demais. Abri os olhos. Então você não me contou porque sabia que eu não ia concordar. Você é muito conservadora com o dinheiro. E você tá usando isso como permissão. Não, tô dizendo que você não entende risco. Pronto, ali estava o velho truque, não desacordo, deficiência. Se eu me opunha, era porque eu não entendia. Perguntei. Você contou para o Doug que eu aprovei pegar emprestado contra a casa? Não. Você contou para ele que eu apoio isso, que a gente conversou sobre isso?
Gary, ele sabe que você é geralmente suportiva. Eu não sou geralmente suportiva. Você tá fazendo isso soar pior do que é. Olhei para o e-mail na tela de Raquel. Ela confia em mim nisso. Falei. Que horas é seu jantar de investidor quinta-feira? A linha ficou completamente em silêncio, não desligou, só ficou em silêncio. Finalmente, Gary disse. Como você sabe sobre isso? Não respondi. Ele tentou de novo. Linda. Olhei pela janela da sala de conferência para o tráfego se movendo ao longo de Henderson Road. Carros parando, começando, pessoas indo para o almoço, vida ordinária continuando enquanto a minha parecia que alguém tinha mudado os móveis no escuro. Linda. O que você tá planejando? Foi quando eu soube. Não o que eu planejava tirar dele. Eu não queria seu trabalho. Eu não queria humilhá-lo por esporte. Eu nem tinha certeza se queria que o casamento acabasse. Eu queria algo muito mais simples. Gary tinha contado para as pessoas que eu confiava nele, que eu aprovava, que eu não entendia o lado de investimento. Tá bom. Eu queria a verdade colocada na mesma sala. Eu falei. Eu te vejo quinta-feira. Aí desliguei. Gary ligou 2 vezes depois que desliguei nele. Não atendi. Aí ele parou de ligar para mim e começou a ligar para nossos filhos. Descobri isso por volta do meio-dia. O nome de Emily apareceu no meu telefone enquanto eu estava sentada no estacionamento do condomínio comendo metade de um sanduíche de peru que eu tinha comprado no Kroger e tentando decidir se eu tinha energia suficiente para voltar para dentro. Oi, querida. Mãe, o que tá acontecendo? Sem um oi. Aparentemente, aquilo estava virando uma tradição familiar. O que seu pai te contou? Ela suspirou. Ele disse que você saiu. Eu saí porque o vovô precisava de um lugar para ficar. É como começou. Teve uma pausa. Emily tinha 26 anos morando em Cincinnati trabalhando seu primeiro trabalho corporativo sério e começando a descobrir que ser adulto na maioria consistia de e-mails que você não queria responder. Pai diz que você tá tentando interferir em algum investimento de negócio. Eu não tô tentando interferir com nada. Ele disse que você pegou documentação que ele precisava para o banco. A documentação pertence aos dois. Eu sei, mãe. Eu não tô tomando partido. Aquela sentença quase sempre quer dizer que alguém tá prestes a tomar um partido. Ela continuou. Eu só não entendo como isso virou de vovô precisando de um quarto para advogados e contas bancárias. Nem eu exatamente. Eu podia ter contado tudo para ela. As transferências, a ELOC, os e-mails. Em vez disso, olhei pelo para-brisa para uma mulher mais velha devolvendo um carrinho de compras enquanto seu marido esperava perto do carro deles. Estou ainda descobrindo isso por mim mesma. Emily ficou quieta. Aí ela disse. Seja o que for que papai fez, você realmente quer explodir a família inteira por causa disso? Aquela entrou fundo. Eu sabia que ela não queria me machucar. Ela tinha medo. Filhos podem ter 26, 46, 66 anos e alguma parte deles ainda quer mamãe e papai sentados na mesma mesa de ação de graças. Eu não tô tentando explodir nada. Então volta para casa e conversa com ele. Eu conversei com ele. Não assim. Fechei os olhos. Emily, eu te amo. Seu pai te ama. Seja o que acontecer entre a gente, nenhuma dessas coisas muda. Ela começou a dizer algo mais. Tenho que ir. Desliguei antes minha voz me entregar. Pelos próximos 10 minutos, fiquei no meu Subaru e chorei num guardanapo do Kroger. Não foi meu melhor momento. Eventualmente, entrei porque meu pai precisava de leite. No caixa, entreguei a nossa Visa conjunta para a caixa. Recusada. Ela tentou de novo. Recusada. Você tem outro cartão? Tinha 3 pessoas atrás de mim. Ninguém estava prestando atenção, o que naturalmente me fez sentir como se todo o estado de Ohio tivesse se reunido para testemunhar minha humilhação financeira. Desculpa. Sim. Usei meu cartão de débito pessoal. No estacionamento, verifiquei o app de banking. O cartão conjunta tinha sido congelado.
Aí vi a mensagem de texto de Geury. Se você vai viver separada, talvez você deveria começar a pagar separada. Fiquei ali com um galão de leite em uma mão e li 3 vezes. 28 anos. Era quanto tempo levou para meu marido transformar um cartão de crédito numa ferramenta disciplinar. Liguei para Raquel. Ela me disse para não retaliar. Não esvazia contas. Não congela nada de volta. Documenta. Eu não estava planejando. Bom. Eu estava planejando em imaginar. Isso ainda é legal. Aquilo arrancou uma risada de mim. Na hora que voltei para o condomínio, meu pai estava sentado na mesinha da sala de jantar classificando correspondência velha. Coloquei as compras. Ele viu minha cara. O que aconteceu? Geury congelou o cartão. Meu pai me olhou. O cartão conjunta? Sim. Ele se recostou devagar. Aí ele me surpreendeu. Devo ligar para ele. Não, querido, absolutamente não. Isso é por causa de mim? Não é. Se eu tivesse só ido para o Hampton Inn. Pai parou. Você pedir para sua filha uma cama não quebrou meu casamento. Ele olhou para suas mãos. Só acendeu a luz. Eu não tinha planejado falar aquilo. Uma vez que fiz, soube que era verdade. Meu pai esfregou um polegar contra os nós dos dedos. Eu nunca quis que você brigasse com Geury por minha conta. Eu sei. Ele não era sempre assim. Aquilo quase piorou as coisas. Não, eu disse. Ele não era. Aquela tarde, me peguei lembrando coisas estúpidas. Geury ensinando Emily a andar de bicicleta no cul-de-sac. Geury dormindo sentado numa cadeira de plástico de hospital quando Ryan quebrou o braço aos 12. Os 2 a gente dirigindo para Myrtle Beach em 2004 porque passagem aérea para 4 era ridícula. Geury insistindo que não precisava de direções e de algum jeito nos levando para o meio do caminho para Kentucky. Lembrei de rir com ele até meu estômago doer. Aquele era o problema que ninguém fala sobre casamentos longos. Quando alguém te machuca depois de 28 anos, você não consegue ficar com raiva de uma pessoa. Você fica com raiva do homem na sua frente enquanto sente falta de 5 versões anteriores dele. Meu telefone vibrou. Ryan. Mãe, papai ligou para mim 2 vezes. Eu não sei o que está acontecendo. Digitei. Você não precisa se envolver. 1 minuto depois. Eu sei. Só queria me certificar que o vovô tinha um lugar para dormir. Era só isso. Sem acusações. Sem time. Sentei na velha mesa da cozinha de minha mãe e chorei de novo. Aparentemente, eu estava tendo uma semana muito produtiva. Quinta-feira à tarde chegou mais rápido do que eu queria. O jantar de investidores era às 6h30. Às 5h15, Geury me mandou um e-mail. Uma sentença. Se você me envergonhar na frente dos meus parceiros hoje à noite, entenda que nosso casamento pode não voltar disso. Li no carro, aí li de novo. Minha mão foi para a ignição. Eu podia dirigir para casa. A gente podia fechar a porta, brigar em privado, talvez salvar peças suficientes para fingir que nada disso tinha acontecido. Por alguns minutos, queria aquilo mais do que queria estar certa. Aí meu pai saiu do condomínio. Ele estava usando seu velho blazer azul marinho. Eu conhecia aquele blazer. Casamentos, funerais, formatura dos 2 filhos, o serviço memorial de minha mãe. Aparentemente agora jantares de investidores. Ele abriu a porta do passageiro. Você tem certeza que quer seu velhinho vindo? Não. Meu pai pausou, aí balançou a cabeça. Bom. Olhei para ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tá pensando. Ele entrou. Liguei o carro. Minhas mãos estavam tremendo um pouco enquanto eu dava ré. Meu pai notou. Ele não falou nada. No meio do caminho para Columbus, ele esticou a mão e abaixou o rádio. Era só isso. E de algum jeito ajudou. O jantar era numa churrascaria perto do centro de Columbus, o tipo de lugar com madeira escura, toalhas brancas, e iluminação desenhada para fazer todo mundo parecer 10 anos mais jovem e seu bife $20 mais caro.
Meu pai e eu chegamos às 6h27. Eu sei porque fiquei sentada na garagem do estacionamento olhando para o relógio do painel por quase um minuto inteiro. Você ainda pode mudar de ideia, meu pai disse. Você também pode. Ah, não. Coloquei o blazer. Olhei para ele. Aquilo te compromete. Na minha idade, colocar sapatos apertados te compromete. Ri, que eu precisava. Aí entramos. A anfitriã nos levou para uma sala de jantar privada no fundo. Conseguia ouvir Georg antes de vê-lo. Aquela voz fácil e confiante que ele usava ao redor de gente de negócio. Mais quente que sua voz normal. Ligeiramente mais alta. Georg sempre foi bom numa sala. Tinha talvez 11 pessoas ao redor da mesa. Doug Keller estava ali. Reconheci ele imediatamente. Um banqueiro que eu nunca tinha conhecido, 2 outros investidores, alguns cônjuges. Georg estava perto do bar com uma bebida na mão. Ele me viu. Seu sorriso desapareceu. Aí ele viu meu pai. Aquilo foi pior. Ele cruzou a sala rapidinho. Linda. Oi, Georg. O que você tá fazendo aqui? Achei que a gente deveria conversar. Não aqui. Aqui parece apropriado. Ele olhou para meu pai. Walter, sem ofensa, mas isso não tem nada a ver com você. Meu pai disse. Nenhuma ofensa. Que não era verdade. Georg pegou meu cotovelo levemente. A gente pode sair para fora? Puxei meu braço. A gente se moveu para o corredor mesmo assim. Georg baixou a voz. Por favor, não faz isso. Tinha algo na cara dele que eu não tinha esperado. Medo. Não o pânico das 43 ligações. Algo mais quieto. Então conta para eles mesmo, eu disse. Contar o quê? Que eu nunca aprovei usar a casa. Sua mandíbula se apertou. Nada foi finalizado. Não é o que eu perguntei. Linda, você não entende como funciona financiamento em estágio inicial. Ali estava de novo. Quase sorri. Você pode querer se aposentar dessa sentença. Ele parecia cansado. Por um segundo, eu também parecia. Isso não é alguma fraude, ele disse. Eu acredito nisso. Eu sei. Aquilo o surpreendeu. Eu sei que você acredita nisso, Georg. Então por que você está fazendo isso? Porque acreditar em algo não te dá o direito de tomar decisões minhas por mim. Ele olhou de volta para a sala de jantar. Eu pensei que se isso funcionasse a gente finalmente teria algo nosso. Aquilo machucou mais do que eu queria. A gente já tem algo nosso. Ele sabia que eu não estava falando só sobre a casa. Doug apareceu na porta. Pronto, vocês aí. Ele sorriu para mim. Linda. Feliz que você conseguiu vir. Georg nos contou que você está sendo muito paciente com tudo isso. Olhei para Georg. Ele olhou para o chão. Doug continuou. A gente estava justamente prestes a sentar. Na verdade, eu disse. Posso te perguntar uma coisa? Georg imediatamente disse. Linda. Ignorei ele. Georg te contou que eu aprovei pegar emprestado contra a nossa casa? A expressão de Doug mudou. Não dramaticamente. Só o suficiente. Ele olhou para Georg. Bem, ele disse que vocês dois estavam de acordo com o plano de financiamento. Georg entrou. Isso não é exatamente o que eu falei. Olhei para ele. Então conte para eles exatamente o que eu falei. Ninguém falou. Georg colocou seu copo. Isso é uma questão privada matrimonial. A cara de Doug se apertou. Ficou menos privada quando a casa virou parte da capitalização. A banqueira tinha se juntado a gente agora, uma mulher chamada Susan Parker. Ela era calma, profissional, e claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Contei para ela que eu não tinha concordado com uma linha de patrimônio da casa para o investimento de Georg. Susan balançou a cabeça. Nenhum empréstimo pode prosseguir sem o consentimento e documentação requeridos. Georg esfregou sua testa.
Todo mundo precisa desacelerar. Linda tá fazendo isso soar como se eu tivesse roubado dinheiro. Eu não falei isso. Você tá insinuando. Não, tô dizendo que você moveu quase $90 mil das economias conjuntas para dentro desse projeto sem me contar o que era. Aquilo deixou a sala quieta. Doug olhou para Gary. $90. Gary se virou para ele. Com o tempo. E tá investido, não sumiu. Ele olhou ao redor da sala. Eu não tava escondendo dinheiro nas Ilhas Cayman. Investi num negócio legítimo. Aí olhou para mim. Tava tentando construir um futuro. E eu acreditei nele. Era a parte que enlouquecia. Gary não tava ali torcendo o bigode. Era um homem de 55 anos que tinha se convencido que uma boa intenção fazia permissão opcional. Eu sei que você tava, eu disse. Sua cara ficou um pouco mais morna. Aí adicionei. Mas você não pode construir nosso futuro sem me contar que você tá gastando nosso presente. Doug olhou para baixo. Susan fingiu estudar um documento. A cara de Gary endureceu de novo. Você sempre teve medo de risco. E aparentemente decidiu que isso quer dizer que meu voto não conta. Eu sabia que você ia falar não. Exatamente. Aquilo parou. Tirei cópias dos extratos da minha bolsa. Não as acenei por aí. As entreguei para Susan e Doug. Aí mostrei para Doug o e-mail. Aquele que dizia que eu não realmente lidava com investimentos e confiava em Gary nisso. Doug leu. Sua boca se apertou. Você me disse que esse pedaço estava basicamente feito. Gary disparou. Doug, fica fora do meu casamento. Doug devolveu o papel. Você colocou seu casamento na pilha de capital. Ninguém tinha muito para falar depois daquilo. Eu contei para Susan claramente que eu não autorizaria novo empréstimo contra nossa casa para o fundo social. Era só isso. Nenhum discurso. Nenhuma demanda que alguém punisse Gary. Eu simplesmente falei não. Gary me olhou. Aí algo nele se soltou. Você tá fazendo tudo isso porque eu não queria seu pai ficar na nossa casa por 3 noites. Meu pai olhou para mim. Assim como todo mundo. Não, Gary, eu falei. Minha voz era mais calma do que eu sentia. Tô fazendo isso porque levou 3 noites para entender 28 anos. Gary olhou para longe. Meu pai tinha ficado em silêncio quase o tempo todo. Agora ele se moveu para frente. Gary. Gary não respondeu. Meu pai continuou. Quando você perdeu o emprego, John e eu ajudamos com a hipoteca. Quando o forno morreu, ajudamos ali também. A gente cuidou das crianças. A gente dirigiu quando você precisou. A cara de Gary ficou vermelha. Eu sei o que você fez. Não tô pedindo agradecimento. Eu nunca pedi para você fazer essas coisas. Meu pai balançou a cabeça. Eu sei. Aí ele disse bem quieto. É geralmente assim que família funciona. Ninguém se moveu. Logo aí, um garçom jovem apareceu na porta. Pobre garoto. Ele olhou ao redor para 11 adultos em completo silêncio. Alguém quer ver o cardápio de sobremesa? Meu pai levantou um dedo. A torta de queijo tá alavancada? Por meio segundo, ninguém reagiu. Aí Doug riu. Eu também. Até Susan cobriu um sorriso. Gary não. Ele pegou sua jaqueta. Aí saiu. Eu o observei ir. Tinha imaginado aquele momento diferente. Achei que ia me sentir vindicada, poderosa talvez. Em vez disso, me sentia como se alguém tivesse pegado 28 anos de fotografias, jogado no chão, e me contado para decidir quais ainda importavam. O financiamento não prosseguiu aquela noite. Doug e os outros tinham perguntas que Gary teria que responder. Eu não destruí o negócio dele. Eu só parei de protegê-lo. E quando meu pai e eu voltamos para o estacionamento, percebi que vingança não era nada parecido com vencer. Na verdade, era mais como finalmente recusar a perder quietinho. Gary não voltou para casa naquela noite. Eu também não.
Pela primeira vez em 28 anos, a gente não sabia exatamente onde o outro estava dormindo, e nenhum dos dois ligou para perguntar. Isso soa mais frio do que realmente foi. Na verdade, eu estava exausto. Meu pai e eu chegamos no condomínio pouco depois das 9 da noite. Ele tirou o blazer, pendurou com cuidado nas costas da cadeira, e perguntou se eu queria um chá. Meu pai nunca tinha feito chá por vontade própria na vida. Não, obrigado. Você quer algo mais forte? Você tem algo mais forte? Não. Eu ri. Então por que ofereceu? Achei apropriado. Ele foi dormir. Eu fiquei na mesa da cozinha. Não parava de pensar em Georg saindo do restaurante. Por dias, imaginei que descobrir a verdade seria satisfatório. Mas em vez disso, senti saudade dele. E isso me irritou mais que quase tudo. Senti a falta do cara que deixava os armários abertos e fazia café tão forte que tirava a tinta. Senti a falta de ouvi-lo reclamando da defesa do Ohio State como se Hyundai consultasse ele pessoalmente depois de cada jogo. Raiva não apaga 28 anos. Ela só tem que viver junto com eles. Georg mandou mensagem no dia seguinte. Eu tô hospedado num hotel por alguns dias. Respondi, ok. Nada mais. O fondre social não desabou da noite pro dia. A vida real raramente te dá um final tão conveniente assim. Doug e os outros investidores passaram várias semanas analisando o financiamento. Georg tentou encontrar outra fonte de capital. Até montou uma proposta menor que não envolvia nossa casa. Mas quando as pessoas começaram a examinar os números com atenção, problemas apareceram. Os custos de construção eram maiores que o esperado. As estimativas de membros eram otimistas demais. O componente do restaurante precisava de mais dinheiro. E aparentemente, existe um limite de quantos oioanos estão dispostos a pagar taxa de membro premium pelo privilégio de se machucar perto de um armário de uísque. Doug eventualmente desistiu. 2 outros investidores fizeram o mesmo. No começo do outono, o fondre social acabou. Georg perdeu uma quantidade dolorosa de dinheiro. Eu não comemorei. Parte daquele dinheiro tinha vindo de nossas economias conjuntas. O mau investimento dele não virava magicamente minha vitória financeira só porque eu tinha tido razão. Raquel me ajudou a separar meu salário e minhas economias pessoais direitinho e documentar tudo mais. Georg e eu concordamos com uma separação formal. Sem esvaziar contas secretas. Sem trocar fechaduras enquanto alguém estava no trabalho. Sem truques de vingança. Depois do restaurante, eu não tinha apetite para nenhum desses negócios. Georg ficou no Residency por algumas semanas antes de alugar um apartamento de um quarto. Ryan me ligou quando descobriu. Então deixa eu ver se entendi. Aquele avô que o pai não deixou ficar 3 noites? É, e agora o pai tá morando num Residency. Temporariamente. Ryan ficou em silêncio. Daí fica meio óbvio demais. A vida às vezes escreve sem editor. Ele riu. Eu precisava daquilo também. Emily demorou mais. Ela não estava brava, exatamente. Ela só odiava o que estava acontecendo. Por um tempo, toda conversa com ela era como andar por um cômodo cheio de móvel no escuro. Eventualmente, eu mostrei para ela registros financeiros suficientes para ela entender, sem pedir para ela julgar seu pai. Ela ficou olhando as transferências por muito tempo. Aí ela disse, eu não sabia. Nem eu. Ela pediu desculpas pelo que tinha dito no telefone. Falei que ela não me devia nada. Ela estava tentando salvar a família dela. Eu também tinha tentado por muito tempo. A gente só tinha chegado em definições diferentes do que salvar significava. O concerto de 3 dias do papai demorou 11 dias. Claro que demorou. Os pedreiros encontraram mais umidade atrás da parede, aí algo precisava secar. Aí alguém estava esperando uma peça chegar. Toda manhã papai anunciava outro atraso como um hóspede de hotel preocupado em passar da hora da saída. No dia 11, levei ele de volta para Worthington. A casa dele cheirava levemente a gesso novo e tinta. Ele carregou a mala até a porta da frente e aí se virou. Desculpa eu ter ficado mais de 3 noites. Não insista. Ele sorriu.
Abracei ele. Ele me segurou mais tempo que o normal. Você não precisava fazer tudo isso por mim? Precisava, sim. Não. Eu me afastei e olhei para ele. Você passou minha infância toda me ensinando que família aparece. Você não pode mudar a regra porque tem 79 anos. Ele olhou pro caminho de entrada. Os olhos dele estavam marejados. Então, naturalmente, ele mudou de assunto. Você acha que eles combinaram aquele tom de tinta do banheiro? Eu também não. Era o papai. Em novembro, Georg e eu estávamos os dois em terapia, separados. A gente conversava quando precisava. Seguro, contas, planos de ação de graças, a casa. Às vezes nossas conversas eram surpreendentemente normais. Outras vezes eu ouvia a voz dele e ficava bravo de novo. Numa terça-tarde, quase 4 meses depois do cano estourado do papai, Georg perguntou se eu podia me encontrar com ele num Panera. Quase falei, não. Aí fui. Ele já estava lá quando cheguei, sentado perto da janela com um café. Ele estava parecendo mais velho. Não de forma dramática. Só cansado nos olhos. A gente conversou sobre as crianças primeiro, aí sobre a casa, aí nada por um tempo. Finalmente, Georg falou, eu tô tentando entender por que eu fiz aquilo. Eu esperei. O investimento. Eu sei. Ele esfregou as 2 mãos ao redor da xícara de café. Eu tava com medo. Isso não era o que eu esperava. Medo de quê? De ficar velho, acho. Georg estava envergonhado de falar. Ele me contou sobre rapazes mais jovens no trabalho sendo promovidos, sobre se perguntar se a aposentadoria seria suficiente, sobre olhar mais 15 anos fazendo o mesmo trabalho e sentindo que sua vida estava encolhendo. O clube parecia mais uma coisa grande que eu podia construir. Eu entendi aquilo. Eu queria não ter entendido. Eu me convenci que porque eu tinha boas intenções, eu não precisava perguntar para você. Eu olhei para ele. Ele deglutiu. Eu estava errado. Aí ele parou. Sem explicação sobre eu ser muito cauteloso. Sem lembrar que o investimento podia ter dado certo. Só eu estava errado. Depois de 28 anos, você nota quando um homem finalmente tira mais de um pedido de desculpas. Eu não voltei para casa. Eu não prometi que voltaria. Talvez Georg e eu a gente construa algo diferente um dia. Talvez a gente não construa. Eu aprendi que perdão e reconciliação são 2 decisões separadas, e nenhuma delas precisa ser tomada no cronograma de outra pessoa. Às vezes eu ainda penso naquela terça-noite. Papai precisava de um banho rápido e 3 noites sem se sentir um fardo. Um pedido tão pequeno. Não destruiu meu casamento. Mostrou para mim coisas que eu tinha ficado bom demais em ignorar. E estranhamente, a palavra que eu mais lembro é a mais quieta que eu falei. Ok. Georg achou que significava que ele tinha vencido a discussão. Eu acho que o que realmente significava era que eu finalmente estava pronto para olhar para o que estava acontecendo sem explicar aquilo. Famílias conseguem sobreviver a canos estourados. Conseguem sobreviver a jantares constrangedores, maus investimentos e verdades que ninguém queria ouvir. O que elas têm dificuldade em sobreviver é o momento em que conveniência fica mais importante que gentileza. Se você já teve um momento comum que de repente mudou a forma que você via alguém que você ama, aí você provavelmente entende por que esse ficou comigo. E se essa história te lembrou de alguém que continuou aparecendo para você quando não era conveniente, talvez faça uma ligação para essa pessoa enquanto você ainda pode.